Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse vídeo da série Educação Mental. E hoje eu vou continuar falando sobre essa linha que nós temos falado nos últimos vídeos, que é a comunicação. E num dos vídeos eu citei algo chamado rapport. O que é rapport? Rapport é uma das técnicas mais importantes da programação neurolinguística. Rapport significa a habilidade de entrar em sintonia com o outro. Lembra daquele tempo da televisão analógica que para a gente conseguir assistir um canal a gente precisava ficar girando a antena, rodando, sintonizando ali, colocando a antena na posição correta para a imagem não ficar cheia de chuvisco e o som não ficar chiado, lembra? A gente estava sintonizando aquilo ali para poder conseguir assistir e ter uma boa programação, um bom momento, principalmente entender aquilo que a televisão estava nos mostrando. Sintonia no rapport é praticamente a mesma coisa. É eu conseguir entrar em sintonia com a outra pessoa para minha comunicação não ter ruído. Para essa comunicação ser agradável e clara. Para a comunicação ser agradável e clara. Agradável para quê? Para eu querer continuar aquela conversa, ou principalmente se eu estou num processo de venda, de persuasão, até mesmo de sedução, para que o outro queira continuar conversando comigo. E claro, para que eu seja compreendido. Afinal de contas, toda pessoa que está se comunicando, lá no fundo, obviamente, ela quer ser compreendida. Não faz sentido a pessoa comunicar apenas para jogar palavras fora. Ela quer ser compreendida. Logo, quanto mais clareza, maior compreensão. Qual é a essência do rapport? Amigo compra de amigo. A gente pensa que os opostos se atraem, mas isso só acontece no magnetismo, gente. Isso só acontece nos ímãs. No normal, na vida, os parecidos é que se atraem. Pense nos seus amigos. Todos eles têm alguma coisa parecida com você, que é o elo que gera essa união. Ah, Rafael, meus amigos são diferentes de mim. Sim, mas algum elemento une vocês. Claro, cada amizade pode ter um elemento específico. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa comunicativa e logo faz amizades com pessoas comunicativas. Ou o contrário, você seja uma pessoa mais introspectiva e faz amizade com pessoas mais introspectivas. Ou talvez você seja de uma determinada religião e prefira conversar com pessoas daquela determinada religião, ou visão política, ou esporte. Enfim, algo une vocês. Algo une vocês. Os parecidos se atraem. Não precisa ser idêntico, mas precisa ser parecido. É isso que gera uma união. Eu vejo em você, eu percebo em você algo que eu tenho em mim, que eu gosto em mim e que por gostar eu quero mais. Eu aceito que isso fique em mim. Levando em consideração isso, para termos uma sintonia com uma pessoa, nós precisamos gerar alguma semelhança, alguma coisa que seja parecida. E aí a PNL sugere a técnica do espelhamento. O que é espelhamento? Eu vou me colocar de uma forma muito parecida com o outro. E em que aspecto eu vou me colocar de uma forma parecida com o outro? Em vários aspectos. Primeiro deles, espelhamento físico. Eu vou me colocar numa posição parecida com o outro. Por exemplo, se eu estou conversando com a pessoa que está de pé, é interessante que eu também fique de pé. Se eu estou conversando com a pessoa que está sentada, é interessante que eu também fique sentado. Se eu estou conversando com uma criança, é interessante que eu me abaixe para ficar na altura dela. Se eu estou conversando com um cadeirante e assim por diante. Então, de pé ou sentado, eu vou ficar da mesma forma que o outro, porque assim a gente começa a ter uma sintonia. Outro exemplo de espelhamento físico é se a pessoa está aberta ou fechada. Como assim? Às vezes você vai conversar com a pessoa, ela está toda solta, aberta. O que é que isso significa? Ela está segura, ela está leve, ela está tranquila. Ou às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa está toda contraída, os ombros fechados, o peito fechado, às vezes a cabeça baixa. O que é que isso significa? Provavelmente que ela está insegura, ou que ela é insegura. Logo, quando você vai conversar com essa pessoa, se você chegar muito aberto, você vai ser um tipo de risco para ela. A sua segurança é tão grande que assusta aquela pessoa que está insegura. Logo, ao conversar com a pessoa insegura, o que é ideal? Você se fecha também. Você se fecha um pouquinho. Fael, mas eu li no livro de linguagem corporal que se a pessoa está fechada, precisa dar um jeito dela abrir. Sim. Qual é o jeito que você vai dar para ela abrir?
Você se fecha para ficar parecido com ela. Ela vai se sentir mais segura porque percebeu que você também está fechado, fechada, logo provavelmente não vai atacar. E aos poucos você vai se abrindo, você vai se abrindo, você vai se abrindo e essa pessoa tende a acompanhar você. Tende, não é regra que ela vai acompanhar. Também, se a pessoa estiver com os braços cruzados, qual a melhor maneira de gerar sintonia? Cruze também. Cruze seus braços. Fala, mas a pessoa não vai perceber que eu estou espelhando ela? A maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Mas convém tomar cuidado. Convém ser elegante, discreto. Às vezes você não precisa fazer igual a pessoa. Por exemplo, a pessoa está com os braços cruzados assim, você pode cruzar diferente. Só um braço assim encostando no outro, ou às vezes só um braço, ao invés de usar os dois. Ou seja, não precisa ser 100% igual, mas precisa ser parecido. Lembre-se, os parecidos se atraem. Não é necessariamente o igual que vai atrair o outro, é o parecido. O igual atrai mais, mas o parecido se atrai. Outro exemplo que a gente pode usar do espelhamento físico, a pessoa que gesticula muito. Quem gesticula muito, ela gosta de comunicar gesticulando. Logo, você pode comunicar com ela gesticulando também. Por quê? É como se vocês estivessem falando no mesmo idioma. É como se as mãos fossem o idioma, vocês estão ali se comunicando no mesmo idioma, isso gera sintonia. O contrário é verdadeiro. Se você gesticula muito e a pessoa com a qual você está se comunicando não gesticula, mãozinhas quietinhas, paradas, convém que você silencie as suas mãos também. Porque aqui é como se você estivesse gritando nos olhos dela enquanto ela está em silêncio. Olha que detalhes interessantes. Detalhes para você colocar na sua comunicação, seja com um liderado, seja com um amigo, seja com um amor, seja com um chefe, com quem for. Isso é espelhamento físico. Tem mais detalhes de espelhamento físico, mas aqui não é uma aula sobre rapport, é apenas uma introdução sobre o assunto. Quem quiser aprofundar pode entrar em contato, pode me perguntar quais são os cursos nos quais eu ensino isso, ou você mesmo procura materiais de pesquisa sobre isso, e convém muito estudar e pesquisar sobre esse assunto. Aproveitando esse nosso momento, vamos falar de outro tipo de espelhamento, que é o espelhamento vocal ou espelhamento tonal. Existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais auditivas. Para as pessoas que são mais visuais, o espelhamento físico vai fazer mais sentido. Para as pessoas que são mais auditivas, o espelhamento vocal vai fazer mais sentido. E quais são os 3 elementos principais do espelhamento vocal? Primeiro, altura, volume da voz. Quando a pessoa fala muito alto e você vai conversar com ela, convém que você fale mais alto. Quando a pessoa fala baixinho e você vai conversar com ela, convém que você fale mais baixinho. Ah, Fael, eu não consigo falar baixo, eu sempre falo alto. Treine. Pratique. Você consegue treinar e praticar. É uma questão de habilidade. Mesma coisa o falar mais alto. Tem gente que fala, eu não consigo falar alto. Talvez você não consiga falar tão alto quanto o outro, mas pelo menos aumente um pouquinho o volume da voz para ficar um pouco similar. Aquela pessoa que fala alto, ou ela tem um probleminha de audição, ou ela tem uma cultura familiar em que todo mundo fala alto, ou é só um hábito, mas por algum motivo ela gosta de falar alto. Consequentemente, ela também gosta de ouvir alto. Ela gosta de ouvir a pessoa conversando com ela falando alto. Então, fale mais alto. O contrário é verdadeiro. Se a pessoa fala baixinho, fale mais baixo. Segundo elemento do rapport vocal, velocidade da fala. Tem pessoa que fala muito rápido, essa pessoa que fala rápido não tem paciência com quem fala devagar. Então, se você vai conversar com ela, convém que você aumente a velocidade da sua fala. Fala, eu não consigo falar muito rápido, como é que eu faço? Aumente um pouquinho a velocidade. Certa vez, eu estava conduzindo uma formação em programação neurolinguística, estavam as minhas amigas Lorena, que é minha amiga, minha prima, e Jerusa, minha querida fisioterapeuta, dona da empresa onde eu faço fisioterapia. Isso muitos anos atrás, conduzindo o curso com elas. E eu fui falar sobre rapport, eu comecei a falar rápido assim, mais ou menos desse jeito, conversando assim o tempo todo, e ela falou assim, continua assim, tá legal. Eu falei, tá legal pra você que não tá com falta de ar. Ela fala rápido. Quando eu comecei a falar rápido, que não é normal pra mim, ela falou, continua assim que tá legal. Por quê? Porque é normal pra ela. Logo, se você vai conversar com quem fala rápido, aumente a velocidade da sua fala. E se você for conversar com quem fala devagar, o que é que você vai fazer? Reduz a velocidade da sua fala. O semelhante atrai semelhante. Semelhante vende para semelhante, semelhante seduz semelhante.
São coisas tão simples. Aumentar ou diminuir o volume, aumentar ou diminuir a velocidade, para gerar uma sintonia, para vender melhor, para liderar melhor, para se relacionar melhor. Vale o esforço. Vale muito o esforço. E nem é tão esforço assim, é questão de prática. Você pega um desses elementos. Eu falei de 3 elementos no vídeo, na parte que eu falei sobre o espelhamento físico. E até agora eu falei de 2 elementos do espelhamento vocal e vou falar do terceiro. Então, pegue esses elementos, um deles, e pratique até você incorporar isso na sua vida. Depois pegue o outro. Terceiro elemento agora do rapport, do espelhamento vocal, é o tom. Chegou para conversar com uma pessoa que está com um tom mais sério, um tom mais grave? Então coloque um tom mais grave na sua voz. Chegou para conversar com um pessoal que está com um tom mais agudo, descontraído? Coloque um tom mais agudo, descontraído. Não quebre a conversa, não quebre o clima. Entre no clima. Ah, Rafael, mas eu tô sério e o outro está alegre. Te dou 2 opções. Quer entrar em sintonia? Fale então no tom que eles estão falando. Não quer entrar em sintonia? Não fale, se afaste. Melhor você se afastar um pouquinho e esperar estar em condições de entrar em sintonia e voltar, do que ficar ali quebrando o clima. Nem você vai se sentir bem, nem os outros vão se sentir bem. Não é todo momento que você precisa fazer o rapport. Às vezes vai ser melhor você se afastar, mas sempre que estiver junto, é melhor estar em sintonia. Fael, as pessoas não vão perceber que eu estou espelhando? Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não. Para finalizar, existe um terceiro tipo de espelhamento, que é o espelhamento do conteúdo. O que é o espelhamento do conteúdo? É falar sobre coisas que a pessoa gosta. Por exemplo, ela gosta de futebol, é você falar sobre futebol. Ela gosta de política, é você falar sobre política. Ela gosta de artes, falar sobre artes. Fael, eu não sei falar sobre futebol. E essa pessoa só gosta de falar sobre futebol. Tem alternativa? Tem. Pergunte. Se você não sabe falar, pergunte. Faça a pessoa falar, permita que ela fale. As pessoas gostam de falar, elas gostam de ter uma oportunidade para se expressar. Então pergunte. Perguntas abertas. Como? O que? Quando? Evite perguntas que parem no sim ou não. Coloque perguntas que permitam que a pessoa explique aquele assunto, que ela fale mais sobre aquele assunto, ela vai se sentir bem. Outro elemento do rapport de conteúdo que é muito legal e que funciona muito são as coincidências. Por exemplo, eu sou graduado em filosofia, você também é? Não? Bom, então essa coincidência já não funciona. Eu sou nascido no interior, você também é? Ah, agora sim, tem muita gente aí que está assistindo que é nascido no interior. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. São detalhes que vão nos conectar. Nós temos algo em comum. Eu sou nascido no interior e você também é nascido no interior. Enfim, minha amiga, meu amigo, não vou prolongar demais porque a meta é fazer vídeos aqui em torno de 10 minutos. Mas eu espero que essas pequenas dicas sobre rapport já ajudem você a ter uma comunicação muito melhor em todas as áreas da sua vida. Qual é a minha recomendação para você? Pegue uma das dicas, uma das técnicas de espelhamento, seja físico, vocal ou de conteúdo, e pratique até isso se tornar um hábito, uma capacidade na sua mente. E quando isso se tornar um hábito, uma capacidade, você pega uma nova técnica e vai aplicando até você ser um excelente comunicador, uma excelente comunicadora. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ver esse conteúdo e possam melhorar a comunicação e assim nós tenhamos um ambiente de educação mental para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo.